Capítulo 23. Vingança ou perdão. A moral da narrativa feita no capítulo anterior não apenas tem alcance universal, mas também representa uma completa modificação da psicologia corrente quando afirma que todas as situações de nossa vida, boas ou más, são consequência de nossa conduta. Pode ser que não nos recordemos de quando e onde semeamos na plantação de nosso destino, mas sem dúvida alguma semeamos. Sempre procuramos nos outros as causas de nosso infortúnio. Elas, porém, residem em nós, dentro de nós. Procuramos sempre inculpar os demais, pois queremos encontrar um cirineu que nos carregue a cruz. Somos nós, porém, que devemos carregá-la nos ombros. Isso tudo satisfaz a lógica, a lei de causalidade, a justiça, a liberdade humana. Os acontecimentos não nascem fora de nós, mas sim dentro. Se algo nos golpeia, não é porque alguém quis nos infligir o golpe, mas sim porque nosso modo de vida, esse feixe de forças, atrai aquele mal, ou pelo menos, por ser vulnerável desse lado, garante o seu livre acesso, como uma verdadeira porta aberta. Nas infecções microbianas, não é a esterilização do ambiente, impossível de conseguir, que decide a nossa saúde, mas, acima de tudo, a resistência orgânica do indivíduo. Assim também sucede com relação às adversidades morais e materiais, pois não é possível vivermos em um mundo inócuo, esperando que ele jamais nos agrida. Pelo contrário, devemos confiar apenas nas qualidades individuais de resistência, de reação defensiva, de recuperação. Devemos confiar naquelas forças que todos nós possuímos, porque as conquistamos e as incorporamos ao dinamismo de nosso próprio destino. A moral da precedente narrativa é que nós mesmos devemos nos construir, cada qual por si e para si. É que toda alegria ou dor, vitória ou derrota, constituem um experimento indelevelmente registrado no livro de nossa vida, representando uma prova da qual nos interessa sabermos sair mais esclarecidos. Ou nos construímos e nos robustecemos, ou nos demolimos e nos enfraquecemos. Se, como tantos fazem, procurarmos a vida apenas fora de nós, nas pessoas e nas coisas, seremos escravos delas. Só seremos livres se procurarmos a vida dentro de nós. A conclusão é que podemos ser senhores de nosso destino, mas se torna necessário saber o caminho e querer percorrê-lo. É preciso, assim, viver em profundidade, viver uma vida consciente. Não é a riqueza ou o poder, mas sim a vida interior que nos dá a independência e o domínio. Podemos viver no meio da guerra e ainda assim ter a paz no coração. A maior conquista consiste em chegarmos a ser e nos conservarmos donos de nossa casa interior. Essa é a única direção útil do expansionismo para o novo homem, expansão que não acaba em carnificina. Em relação à nossa alegria e à nossa força, muito mais valor do que a casa exterior tem a nossa casa interior, que podemos fazer ampla e sólida, a fim de conservá-la a nosso modo, em completa independência,
em plena autarquia do Espírito. Essa casa, porém, não a recebemos por herança. Cada um de nós tem que construí-la com as próprias mãos, para que seja sua de fato. A sua posse deve ser plenamente justa e, portanto, constituir fruto de nosso trabalho. Essa casa constitui, assim, o verdadeiro refúgio na adversidade, o ninho de nossas alegrias, o cofre de nossos tesouros. Mas é uma construção feita de forças, um edifício entretecido de fios invisíveis que se movimentam e necessitam se nutrir diariamente de nosso trabalho, porque marcham para o futuro. São fios vivos que se desfazem se não forem alimentados. Há homens que por fora vivem em palácios luxuosos, mas que por dentro definham em casebres miseráveis, desleixados, tristes, em ruínas. Nos momentos de desventura, seu mesquinho eu não encontra refúgio, pois as grandezas terrestres não podem oferecê-lo. Eles percebem a miséria da casa interior de sua personalidade e por isso fogem dela, temendo a introspecção. Percebem que estão nus e por isso procuram avidamente cobrir-se com seus ouroupéis. Mas os valores e as defesas estão dentro de nós e não fora. Tudo quanto é externo despedaça-se ao primeiro sopro da tempestade. Assim é a vida. Por isso, podemos dizer com o Evangelho, abre aspas, ai dos ricos, ai dos vencedores, ai dos que gozam, amanhã chorarão, fecha aspas. Embora sejam coisas ditas e reditas pelos sábios, não passa pela cabeça de ninguém nesta vida turbilhonante que elas devam ser levadas a sério. No entanto, essas afirmações constituem a realidade mais profunda da vida. O encontradiço tipo involuído não sabe compreender como a ilusão, para quem evolui, pode desaparecer em um dado momento sem causar mágoa, e como se pode entender, sob o nome de ilusão, exatamente as coisas que a maioria das pessoas considera mais preciosas. De fato, o caminho evolutivo do sábio é juncado de descobertas muito mais maravilhosas do que as científicas, proclamadas aos quatro ventos. Trata-se de descobertas verdadeiramente utilitárias e substanciais, completas e decisivas. Eis o verdadeiro sentido da vida, significado que escapa ao entendimento das massas estúpidas e escravas, abandonadas à deriva, desejosas apenas de vegetar. A realidade material e exterior que alimenta a todos tem as raízes mergulhadas nessa realidade interior e dela não pode se separar. No entanto, pretendemos dominar os efeitos combatendo-os quando já estão plenamente desenvolvidos, ao invés de extirpá-los no nascedouro. O sucesso material, tão ansiosamente desejado por nós, não podemos obtê-lo sem o concurso da força moral, que, embora esteja estreitamente ligada a ele, não levamos em conta. O imponderável, embora incompreendido e maltratado, permanece indestrutível entre nós e não se deixa dominar, reagindo maleficamente ao maltratamento que lhe damos e que o colocam em ação.
Se as forças da lei, agindo sabiamente, não nos reeducassem por meio da dor, nossa civilização não saberia fazer outra coisa senão nos conduzir, por meio do bem-estar e do abuso, à decadência física e moral. Servindo-nos da lógica, procuramos neste livro observar essas verdades sob todos os pontos de vista, conforme as várias formas mentais, narrando os resultados das experiências e nos apoiando na analogia e relações com fenômenos de outro tipo. O que estamos enfrentando aqui é o problema do melhoramento humano, que coincide com o aperfeiçoamento do indivíduo. Podemos, para isso, utilizar as grandes vias das reformas sociais e dos sistemas orgânicos de massa. Se aqui, porém, a ação é muito extensa, é também necessariamente pouco profunda. Desse modo, se quisermos fazer a evolução humana avançar muito, temos de encaminhá-la pelo estreito caminho individual. Trata-se de mudar o sentido da vida. É preferível, portanto, trabalhar mais no lado de dentro do que no lado de fora do indivíduo, mais por livre convencimento do que por imposição, mais por maturidade do que por organização. São múltiplas as estradas do progresso. Essa maturação deve ter o caráter de espontaneidade. Por isso, apela-se para um mais perfeito entrosamento da vida humana com as leis biológicas. Da conquista de um novo modo de conceber a vida, mais lógico e mais elevado, derivaria uma mudança tanto no comportamento individual como nas relações das pessoas entre si e com as coisas, o que traria grande vantagem para todos. Procuramos aqui fazer com que o homem moderno compreenda a enorme vantagem de ser honesto. A humanidade de hoje acredita ter se civilizado de súbito, apenas porque descobriu algumas leis exteriores da vida, as quais lhe permitem um mais cômodo desfrutamento dos recursos naturais. Trata-se de um domínio alcançado sobre algumas forças, tornadas obedientes em parte, para atingir um bem-estar do qual nos pomos a gozar, ignorando suas consequências. Esse domínio também poderá servir para nos causar a morte cientificamente, em larga escala, porém não nos torna mais adiantados. Isso não pode ser chamado de civilização. Nem ao menos se fala de mudanças profundas na orientação, que interessam à motivação da atividade humana. Hoje em dia, a vida se apresenta feroz e desapiedada como nos tempos pré-históricos. Estar armado não de pedras lascadas, mas sim de metralhadoras, estrangular o seu semelhante, não com as mãos, mas sim com os bancos, representa apenas um progresso formal, substancialmente fictício. Uma civilização que deixa intactos os instintos bestiais do homem e, além disso, também lhe oferece meios mais poderosos para satisfazê-los, não merece o nome de civilização. Hoje, ao invés de havermos progredido, descemos a tal ponto que perdemos o sentido do que seja civilização, palavra cujo significado, bem como o de outras palavras sublimes, modificamos.
A verdadeira civilização está mais dentro do que fora de nós. É mais um poder das qualidades da personalidade do que um poder originado nos meios exteriores e no domínio material. É progresso no espírito. Implica na mudança do comportamento humano em profundidade e não apenas em superfície. Em meio a essa nossa barbárie, os raríssimos sábios caminham em silêncio, beneficiando e perdoando. O mundo ri deles, mas é somente neles que reside o futuro do mundo, o único futuro sem sangue. Podemos descobrir as leis que regulam as ações e as relações humanas se as estudarmos como um jogo de forças. Esse é o âmago da questão. Acreditamos que a lei do perdão significa colocar-se em situação de fraqueza e que o sistema de vingança e aniquilamento significa assumir uma posição de força. Não compreendemos que, na realidade, acontece o contrário, pois o perdão nos liberta da reação e a vingança nos liga ao inimigo. Quando dois indivíduos estão em paz entre si, eles representam um sistema de forças em equilíbrio. Mas tão logo um dos dois tenta superar o outro, procurando não só dominar o legítimo campo de sua liberdade, mas também invadir o campo dos demais, este sistema de forças não se mantém mais na posição natural e estável de justiça, transformando-se num sistema desequilibrado que tende espontaneamente a voltar à sua primitiva posição de equilíbrio. Tem-se então, de um lado, rarefação e vácuo, e de outro, concentração e pressão. De um lado, derrota e danos, e de outro, vitória e vantagens. O homem gostaria de ter a seu favor essas distorções, e tudo poderia se processar de acordo com a sua vontade se não existisse uma vontade superior, a vontade da lei, que dirige e equilibra todos os fenômenos de acordo com um equânime princípio de justiça. O fato é que essa lei existe e impõe o princípio de equilíbrio. Acontece então, automática e irresistivelmente, que de um lado a atração exercida pelo vácuo e de outro lado o empuxo originado pela pressão tendem a estabelecer esse movimento de reação chamado vingança. Esse movimento, porém, embora possua um fundo de justiça, pois tende a reequilibrar o sistema, também o lança num novo desequilíbrio, constituído pela posição inversa, da qual nasce uma nova reação, a contra-vingança, e assim por diante. É estabelecida desse modo uma cadeia de vinganças interminável, realimentando o desequilíbrio e mantendo sempre a provocação originária, que fica sem remédio. Esta é a razão pela qual, quando dois indivíduos, pela prática de algum abuso, ligam-se a tal sistema de forças, essa condição não tem como se resolver, fazendo com que os indivíduos permaneçam, mesmo através de seus descendentes, indefinidamente emaranhados. Assim, até a consumação dos séculos, o fratricida Caim revive no homem. Continuemos com a nossa observação. Por um lado, a concentração constitui riqueza, superabundância de bem-estar,
euforia biológica na qual se origina uma engorda enervante, que desabitua da luta, diminui as capacidades e aniquila as defesas. Por outro lado, a rarefação significa pobreza, incômodo, um tormento estimulante que anima ao combate e apura as capacidades, prepara e apresta o ataque. Portanto, de um lado, a pressão tende naturalmente a diminuir, e do outro lado, a tensão tende a aumentar. Assim, as duas forças do sistema, já ligadas, tendem a se combinar de novo, mas em posição inversa, e assim por diante. Tais são as vicissitudes de toda luta entre dois homens, famílias, facções ou povos. Existe, portanto, enxertada no próprio sistema uma tendência a compensar, corrigir e eliminar os abusos iniciais. Essa tendência à inversão das posições exprime também outra tendência, ainda mais profunda, que busca o restabelecimento do equilíbrio rompido. Ela se deve à presença de uma terceira vontade, que nada tem de comum com as verdades particulares e relativas dos dois contendores. Trata-se da vontade imparcial e justa da lei, cuja tendência constante consiste em corrigir e reabsorver o erro humano. Perguntamo-nos agora como é possível reequilibrar um binário que, tendo perdido o equilíbrio, não sabe como recompô-lo. O maior sonho do lutador consiste na vitória e no consequente aniquilamento do inimigo. Isso, porém, não passa de ilusão, pois o inimigo representa uma força substancialmente imponderável, que participa de um organismo universal, onde, como já dissemos, nada pode ser destruído, onde é impossível abrir-se o vácuo de sua aniquilação, que representa, pelo contrário, uma tendência a preenchê-lo como irresistível vontade de compensação. O homem não pode, de modo nenhum, neutralizar essa tendência, não pode paralisar essa vontade superior. Ele possui como recurso tão somente a sua força e, para vencer, agarra-se a ela com unhas e dentes. Mas a manutenção de um estado de equilíbrio artificial, como o seu domínio sobre o próximo, requer um esforço contínuo que se resolve, como já dissemos, num constante desgaste e, mais tarde, num inevitável esgotamento. Desse modo, não só pelas razões já precedentemente expostas, mas também por esta fatal deterioração, o sistema tende a se inverter. A lei fundamental de justiça tende incansável e tenazmente à compensação, exercendo uma insistente pressão nesse sentido, e apenas encontrará paz quando corrigir completamente o precedente desequilíbrio. É impossível, portanto, resistir indefinidamente. De fato, para conservar de pé um sistema desequilibrado, seria necessário ampará-lo continuamente por meio de um incessante dispêndio de energia. De um lado, temos o princípio lei, constituído por uma vontade inteligente, que, armada de energia, é calma e paciente, mas constante e inexaurível. De outro lado, temos o homem, que, armado de uma energia violenta, mas inconstante e pouco duradoura,
encontra-se colocado perante uma lei que tem uma vontade diferente da sua e que não se deixa violar, senão temporária e excepcionalmente, à custa de um esforço persistente e cansativo do violador. O indivíduo poderá resistir e até mesmo vencer por algum tempo, porém o momento de se inverterem as posições chegará inevitavelmente. Portanto, é fatal, como de fato se verifica, que cedo ou tarde o sistema se decomponha e o vencedor passe à condição de vencido, e vice-versa. No reino da força, vitória significa vitória, mas perante uma lei equânime e imparcial, cujo desejo é que todos vivam, a vitória significa um débito do vencedor para com o vencido, um débito a ser pago de qualquer modo algum dia. Então, de que adianta vencer? Se não nos contentamos com resultados efêmeros nem damos crédito à ilusão, não é verdade que vitória e derrota representam o mesmo fenômeno? Trata-se de posições instáveis, solapadas pelo tempo, de vantagens momentâneas e trabalhosas, arrancadas violentamente aos naturais e inexoráveis equilíbrios da lei. É assim que, em última análise, a vitória não passa de um prelúdio da derrota, assim como a derrota significa o prelúdio da vitória. Portanto, se a vitória não resolve definitivamente o problema, uma vez que não reequilibra de fato o sistema das duas forças, e se a posição de estabilidade apenas pode ser garantida por um espontâneo equilíbrio dos dois impulsos opostos, que recurso devemos usar então? Sem dúvida, o sistema humano da vingança não atinge o objetivo previsto. Não se trata aqui de agravar, mas sim de reabsorver o desequilíbrio originário, objetivo que apenas pode ser conseguido por meio do perdão. Vimos que a usurpação inicial causa um primeiro desajustamento, o qual o sistema ativo-reativo de encadeamento das vinganças não consegue eliminar. Para conseguir eliminá-lo, torna-se necessário um ato equivalente no sentido contrário, porque só uma ação oposta pode neutralizar o ato inicial. É preciso, portanto, movimentar-se em sentido contrário, ação que somente o perdão pode fazer. Então, pergunta-se agora para que serve a luta e por que as leis da vida a permitem, se essa luta constitui um erro. Ela serve para aprendermos como não cometer mais erros, pois ao percorrermos o caminho da vingança, aprendemos a lei do perdão. O homem necessita aprender, por isso Deus o deixou livre. Não se trata, portanto, de liberdade desenfreada e louca, mas sim de liberdade limitada e protegida. A lei cede no limite do necessário ao aprendizado do homem. Ela o deixa errar para que depois ele sofra as dolorosas consequências do seu erro. No entanto, a lei age paternalmente, pois ao mesmo tempo que parece abandonar o homem, ela se mostra sabiamente previdente, próvida e protetora, comprometendo-se antecipadamente, por meio de uma lenta, mas constante e tenaz pressão, a recolocar tudo em seu devido lugar. E, de fato, vemos que, apesar de todas as desordens humanas,
a lei alcança esse objetivo. Desse modo, todo erro contém em si o germe de sua correção. Toda imperfeição se reduz a um motivo de aperfeiçoamento contínuo. O mundo constitui, assim, uma perene injustiça, que representa uma poderosíssima aspiração à justiça. A vida é um desequilíbrio constantemente à procura de equilíbrio. É uma vingança avidamente desejosa de alcançar a fase superior de perdão. É uma ânsia de ódio que não sossegará enquanto não reencontrar o amor. A lei existe, sem dúvida, porque nossa consciência sabe exatamente como as coisas deveriam ser perfeitas, embora ainda não o sejam, e um abismo de dificuldades as impeçam de ser. De fato, o mundo apresenta-se como um oceano de desequilíbrios e sofre justamente por essa razão, pois não consegue atingir o estado de equilíbrio, única condição na qual, conforme o próprio mundo percebe, encontraria a paz. Torna-se evidente que apenas o reequilíbrio poderá nos dar a felicidade, mas esse reequilíbrio está bem longe de nós. O sofrimento do mundo não resulta de erros recentes, mas sim de erros milenários, de um pavoroso amontoado de erros acumulados através dos séculos, difícil de eliminar e impossível de reabsorver assim de um só golpe. Hoje tudo está impregnado de erros e o ar encontra-se saturado de mentiras. O mal que semeamos transformou-se em nossa atmosfera. É preciso pôr-se a caminhar lenta e tenazmente pelo áspero caminho da regeneração. Os resultados do abuso somente podem ser corrigidos se nos movermos na direção contrária, subindo de novo pelo caminho que havíamos descido. Na prática, aquele simples caso de duas forças contrárias, há pouco examinado, complica-se num interminável entrelaçamento de desequilíbrios que nos submete ao jugo de nosso destino como indivíduos e como povos, pobres autocondenados, exatamente como por ignorância ou má vontade queremos. Quanto mais perseverarmos no caminho da força e da vingança, tanto pior tornaremos as nossas condições, agravando o desequilíbrio. A única saída é o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho do Evangelho. Assim, quando encontrarmos um homem que emprega a violência e se vinga, diremos, abre aspas, este é um involuído que está começando o longo aprendizado da vida, fecha aspas. E quando virmos um homem que repele a violência e perdoa, diremos, abre aspas, este é um evoluído que já viveu bastante e aprendeu a lição da vida, fecha aspas. A tendência da evolução consiste em substituir a vontade do indivíduo, ignara, egoísta, desagregante e usurpadora, pela vontade da lei, consciente, altruísta, orgânica e pacífica. Eis em que consiste e para que serve civilizar-se. Não se trata apenas de idealismo, de sentimento ou de bondade. Trata-se de atingir a fase do homem que já compreendeu e que, por isso, diz, abre aspas, ó inimigo, eu te perdoo
porque só assim me livro do mal que quiseste lançar sobre mim. Não, eu conheço a lei e não faço como aqueles muitos iludidos que caem na armadilha. Sei que sou livre e uso essa liberdade para não aceitar me ligar a ti por laços de ódio ou de vingança, para não aceitar o mal que quiseste me infligir. Perdoo a tua ofensa. Esse mal pertence a ti, tu o geraste, não eu. Perdoando-te, livro-me do mal, mas isso não pode impedir que ele recaia sobre ti. Se eu caísse na corriqueira ilusão do mais forte, reagindo para te ofender também, e assim causasse contra ti um mal gerado por mim mesmo, então, ao invés de credor, eu me tornaria teu devedor, e tu terias o direito de me reter como escravo enquanto eu não te pagasse meu débito, de acordo com a divina lei de justiça. Com o meu perdão, tu permaneces nessa triste posição. Tu, pobre iludido, que te ris de mim porque pensas ter me vencido. Muitos preferem se comprometer cada vez mais, disputando uma corrida em direção ao aumento da dívida. Quanto a mim, prefiro me libertar por meio do perdão. Tu te ligas apenas com quem responde aos teus ataques. Eu, por meio do perdão, me liberto. Nada podes contra mim sem que eu o permita. Não tens o poder de me infligir nenhuma dor segundo a tua vontade. Isso depende apenas de mim e de minhas culpas. E se eu tiver de sofrê-la, não a aceito de ti, que ignoras o porquê das coisas e ages como cego. Aceito-a apenas das mãos de Deus, a título de expiação merecida, de salutar purificação e, por isso, de benefício para minha redenção. Tu não passas de um instrumento inconsciente guiado pela lei, de um ser ignorante daquilo que faz, merecedor de piedade, por quem devo orar. És um pobre irmão ainda ignaro, que devo esclarecer e ajudar, irmão que está ferindo a sua própria vida e se ligando, sem saber disso, a uma nova dor, porque, embora acredite que me golpeia, está golpeando a si mesmo. Irmão, devo te socorrer do perigo pelo qual estás passando. Mais tarde, depois de espontaneamente teres se ligado a essa dor, por mais que eu sofra e te perdoe, nada poderei fazer por ti contra as consequências fatais de tua conduta. Então deverás pagar inexoravelmente o teu erro na devida proporção. Foste tu e não eu que rompeu o equilíbrio. Serás tu e não eu, portanto, que deverá reconstruí-lo a duras penas. A redenção é demorada e complexa, processando-se átomo por átomo. Meu perdão me interessa mais do que a ti. Cairás debaixo da força que tu mesmo libertaste. Ai de ti se venceres, tanto mais pagarás, quanto mais injustamente houveres vencido. Acreditas trabalhar fora de ti, atuando em mim. No entanto, trabalhas dentro de ti, atuando em ti mesmo. Tudo quanto fizeres recairá sobre ti, porque tu o fizeste. Nada recairá sobre mim, senão na proporção em que eu o houver merecido. Fecha aspas. A terra é nossa morada infernal, local de débito e de expiação, lugar em que os homens gostam de se endividar até o pescoço,
vivendo debaixo de uma chuva de fogo, aceso por suas próprias mãos. Todavia, a lei de Deus se mantém sempre justa e boa. Somos livres, mas responsáveis. E quando compreendemos o significado do sofrimento, que poder regenerador ele adquire. Todos nós temos de responder apenas por nossas ações, e não também pelas ações alheias. Cabe-nos responsabilidade pelo esforço realizado, não pelos resultados obtidos. A força máxima consiste em ser inocente. O ponto vulnerável à dor é apontado pela própria culpabilidade. Isto significa que a causa determinante da vulnerabilidade não é a dor em si mesma, mas sim a própria debilidade que oferece o peito aos golpes da lei de justiça. Tudo quanto fazemos perdura, e quem se endivida não encontra salvação. Somos nós mesmos, portanto, que livremente criamos nossa vulnerabilidade por meio de nossas próprias ações, de acordo com a nossa própria vontade. A casa interior do culpado é indefesa, tem as portas escancaradas. Nela, a dor pode entrar por qualquer lado. A culpa cabe às portas abertas e a quem as abriu. São as forças do nosso destino, portanto, que atraem as investidas dos malvados, os quais, mesmo sendo em si mesmos injustos, transformam-se em instrumentos de justiça nas mãos de Deus, embora não saibam disso. Os meios punitivos estão à solta. O mal conseguiu se libertar das algemas e pode, porque Deus assim permite, agir com plena liberdade. Na lei, o mal é escravo do bem, tem limites que não pode ultrapassar senão a serviço do bem. Esses instrumentos não são constrangidos, mas sim utilizados. Por isso, eles tornam-se responsáveis em proporção à sua compreensão e liberdade de agir, medida na qual, porém, quando chegar a vez deles, hão de pagar pelo que fizeram. Mas, se sou inocente, o que podem eles perante mim, se não me oferecer novas oportunidades de expiação e ascese? Meu inimigo pode atirar nas minhas costas todo o mal que quiser, pois apenas o mal que eu merecer me atingirá. Não responderei pelo ofensor, mas sim por mim. E se não respondo às ofensas, toda a culpa recairá apenas sobre o ofensor. A medida de nossa dor nos é dada por nossa culpabilidade. Um fato assim, tão importante como o desenvolvimento de nosso destino e tão grave como o peso de nossa dor, não pode ficar à mercê da vontade de um estranho, que muitas vezes não sabe nada a nosso respeito. Não obstante os permanentes contatos humanos, não se podem efetuar trocas de valores ou de forças entre destinos sem o nosso consentimento. Nós é que fazemos o nosso destino, o qual constitui simplesmente um campo de forças cerrado e protegido, em cujo centro está o eu, dirigindo e controlando tudo. Um estranho poderá introduzir nesse campo apenas as forças que permitirmos. As responsabilidades são graves, as sanções são inexoráveis.
Não há nada mais justo do que uma liberdade completa com responsabilidades bem definidas. Nada mais justo do que cada um se responsabilizar apenas por aquilo que livremente fez. Já vimos alhures a propósito da lei do merecimento e da divina providência, como será defendido na luta pela vida o homem que confiou sua defesa à lei, às mãos de Deus. Não se acredite, porém, que esse homem vá, segundo muita gente pensa, deixar de ser vingado. Renunciando a fazer justiça pelas próprias mãos, ele a confia a um juiz muito mais poderoso. Quem perdoa entrega o culpado à justiça de Deus, à sua lei, que, invisível e paciente, é também inflexível e inviolável, muito mais temível do que as sanções humanas. O jogo da força ilude, porque seus resultados, embora efêmeros, são imediatos. É um jogo que não se realiza a longo prazo. Com o passar do tempo, o justo revela-se o mais forte e é quem vence por último. Há, sem dúvida, uma conveniência momentânea na exploração imediata das posições de honestidade que conquistam confiança. Quanto mais a retidão de uma verdade ou de uma instituição houver conquistado a estima pública, tanto maior atração ela exerce sobre os homens inescrupulosos, que procuram se apropriar dela em busca de vantagens pessoais. Aquele que aparece com mais fama de honesto é, na verdade, o ladrão. Mas a posição é instável e não se mantém. Cedo ou tarde, tudo desaba. Se quiser civilizar-se a sério, o homem do futuro terá apenas de fazer um pequeno esforço de inteligência para compreender a vantagem utilitária de ser honesto. E falamos de uma vantagem mesmo se considerada apenas do ponto de vista egoísta, e não pretendemos mais do que isso. Assim, o homem poderá compreender que tudo quanto podemos obter empregando a astúcia ou a violência não passa de um adiantamento que mais tarde devemos devolver pagando muito caro. Poderá compreender que pretender fraudar uma lei invisível e onipresente é uma ilusão própria de ignorantes. Poderá compreender que o mais forte não é o prepotente, mas sim o mais justo, e que o caminho do sucesso verdadeiro, permanente e durável não é aquele dos tão admirados e seguidos arrivismos, mas sim o caminho do próprio dever. Na arte de conquistar os bens necessários à vida, o homem, ao longo de sua evolução, atravessou a fase representada pelo método da força e, em seguida, a fase representada pelo método da astúcia. Agora, se não quiser continuar na situação de involuído, com grande desvantagem para si, o homem deverá entrar na fase representada pelo método da honestidade. Sem essa premissa, todos os sistemas coletivos que buscam uma justiça social mais completa contêm apenas ilusão e mentira. São pretextos para injustiças cada vez maiores. Sem esse fundamental progresso individual, é inútil acreditar em qualquer tentativa de progresso coletivo. Final do capítulo 23.